O que acontece com o nosso cérebro quando a gente reprocessa? Pelo que eu entendi, né, o que está acontecendo? Nesse momento que a gente faz o reprocessamento. Qual é a fórmula do inconsciente? Como é que o inconsciente funciona? Quais são as regras do inconsciente? Ele é atemporal, ele busca a felicidade, quando ele encontra, ele entra em compulsão e repetição, ele entra em looping. O que nós estamos fazendo com essa metodologia? Utilizando o conhecimento estruturado e a segurança de uma autoridade, que é você, nós estamos induzindo o cliente a fazer o que o inconsciente não consegue fazer sozinho. O inconsciente não estava conseguindo fazer o looping corretamente. A pessoa lembra, trava, lembra, trava. O que a gente está fazendo? A gente está simplesmente estruturando o inconsciente e ajudando ele a fazer as coisas. É como se a gente estivesse pegando a mão do inconsciente e ajudando ele a atravessar o deserto. A pessoa entra em looping, mas é um looping que não tem consistência. Ela se lembra, sofre, aí fica mal. No outro dia se lembra, sofre e fica mal. O que a gente faz? A gente dá o suporte e faz com que ela entre em looping várias vezes. O inconsciente começa a reprocessar, começa a encontrar a felicidade, começa a dissolver, começa a entender, a compreender. E aí, nesse momento, vai se dissolvendo. Pronto. O inconsciente começa a dar outras percepções. Você começa a ter uma percepção diferente da situação. Você vai mudando a percepção e quando você muda a percepção, você vai mudando o impacto daquilo para você. Eu estou atendendo uma colega, uma psicóloga, esta semana, e ela fez uma pergunta similar. Ela disse: é impressionante. Eu nunca fiz uma terapia assim. Tanto é que ela achava que ia passar 6 meses comigo. Aí eu falei: não, eu tenho mais o que fazer. E ela ficou rindo. Ela disse: como assim não? Eu falei: assim, eu preciso resolver seu problema. Não sei que você quer casar comigo, queira fazer uma sociedade, uma parceria, a gente abrir empresa junto, beleza. Mas pra que você ficar 6 meses com uma criatura? Ela falou: você é maluco. Todo psicólogo sabe que o mínimo de um tratamento é 6 meses. Eu falei: pois é, falou. O problema é esse, por isso está todo mundo morrendo de fome, lutando para que seja, como é oficializado, o piso da psicologia, que parece que é R$ 1.300. Gente, é brincadeira. É a mesma coisa que você tem uma fábrica de Coca-Cola, uma fábrica de água no deserto, e com a fábrica de água no deserto você diz: olha, mas assim, será que dá para ter uma renda mínima de R$ 1.300 pelo menos? Cara, você pode ficar milionário, mas a pessoa não entende. Por quê? Porque vai se jogar água fora, derramar ela no chão e ver se você consegue dinheiro. É mais ou menos isso. A gente tem uma ferramenta poderosa nas mãos, a gente não consegue clientes. Por quê? Não é porque falta cliente, é porque a gente não sabe trabalhar. E aí, trabalhando com ela disse: me impressiona o fato de a cada sessão eu ter uma percepção completamente diferente das coisas. E a minha autorresponsabilidade está crescendo gigantescamente. Eu sempre achei que era culpa da minha mãe por não me proteger, culpa do meu padrasto por ficar dando em cima de mim desde sempre, e minha mãe não enxergar isso. E eu vivi uma vida de inferno. Mas eu tô vendo que a responsabilidade é minha também. Vai falar: tá, que bom. Isso não tem culpa, tem crescimento. O que ocorre com o reprocessamento que nós fazemos é que você começa a adquirir percepções diferentes sobre o fato, mas acima de tudo sobre você mesmo, ou mesma. E aí você consegue enxergar de forma diferente. Tanto é que é muito comum, eu já expliquei isso, você começa a fazer reprocessamento e a pessoa diz: olha, nossa, tá doendo muito, e você se encolhe, sofre, chora. Daqui a 3, 4 ciclos, ela diz: eu tô ficando com raiva agora. O que mudou? Quando ela estava sofrendo, com dor, ela é uma vítima indefesa. Quando ela está com raiva, é porque ela já cresceu. E ela está dizendo: quem é essa pessoa que pensa que é para fazer isso comigo? Isso é indignação. Percebe que é uma posição diferente? É por isso que quando a pessoa está sofrendo com raiva, eu digo: sinta, com toda a força. Mas eu tô com raiva da minha mãe. Eu disse: ótimo. Eu sempre digo ótimo. Na verdade, quando eu tenho intimidade com o meu cliente, eu brinco, né? E eu falo: você tá com raiva do quê? De sua mãe? Do seu pai também? Ah, você vai pro inferno, né? A pessoa diz: porra, você fica com raiva. Eu digo: ótimo, foda-se. Vai pro inferno com tripa e tudo. Agora bota a raiva pra fora. Você tá no meu consultório e tá fazendo terapia comigo, eu botar pra fora. E a pessoa vai colocar pra fora daqui a pouco. Não sente mais nada. Perdoa o pai, perdoa a mãe, entende que não é bem assim, enfim. Ok? Então, deixa que o teu cliente pede, estimula o teu cliente a ir até o final, a sentir tudo da pior maneira possível. Lembre-se sempre dessa frase: quanto pior, melhor. Por quê? Porque quanto pior, mais ela puxa as coisas. E aí ele vai mudando de posição na vida, na percepção do problema, ele vai crescendo e o seu cérebro vai começando a entender de outra maneira. É basicamente isso que acontece. Ok? Alguém tem alguma pergunta adicional? Jair, eu tenho, Davi. Pois não, David. Até agora, assim, pelo que eu estou entendendo, as questões, por exemplo, de intolerância, né? Eu estou falando isso porque tem uma amiga que ela tem intolerância à lactose, ela adquiriu depois, mas ela está intimamente relacionada a não tolerar algo, é isso? Toda a questão de intolerância seria isso? Só as adquiridas? Como é que... Não. Olha só. Perceba que toda vez que eu respondo, eu sempre dou a causa mais lógica possível. Existe um conceito que eu sugiro que vocês procurem na internet, chamado conceito da navalha de Ockham. Navalha de Ockham. Se vocês procurarem isso, se não me engano exatamente esse termo, é mais ou menos o seguinte: a explicação mais de Ockham, teoria da navalha de Ockham, é isso. É mais ou menos o seguinte: é um princípio metodológico que diz que é verdade e o que não é. Ou seja, enfim, aqui tem uma explicação complicada, mas é basicamente o seguinte: provavelmente, o mais lógico e o mais simples, que reúne, que atende todas as dúvidas, que esclarece todas as dúvidas, provavelmente é o certo. Deixa eu traduzir isso. Tem um assassinato, o cara chega em casa, a mulher foi assassinada. Ele vai correr na delegacia, chama a polícia, enfim, e a polícia vem e diz: olha, assassinaram minha mulher, tá aqui, eu cheguei agora, e quando eu cheguei, tava morta aqui e tal. Uma pessoa normal não iria desconfiar do marido. Por quê? Porque o marido foi lá e chamou a polícia, certo? A polícia, 100% delas, vão desconfiar de quem? Do marido. Por quê? Porque é o mais óbvio, é o que reúne as condições para explicar o máximo de dúvidas e esclarecimento possível. Provavelmente, a explicação mais fácil é a que funciona. É o marido. Por isso todo mundo que diz: é o mordomo, o culpado é o mordomo. É o óbvio. Então, tradução. Por que eu estou falando isso? É o seguinte: a pessoa tem intolerância à lactose. É problema emocional? Talvez não. Talvez seja porque ela se encheu de condimentos, de produtos transgênicos, de uma série de problemas, uma série de coisas. É muito provável. Já aí, tem fator emocional? Muito provavelmente. Qual é a lógica? O que você quer dizer? É simples. Eu estou querendo dizer que um fator corrobora e impulsiona o outro. Tem gente que tem a mesma alimentação. Digamos, 2 irmãos gêmeos morando na mesma casa.
Um tem intolerância à lactose desenvolvida depois e outra não. Por quê? Provavelmente, ambos comeram alguma coisa que tinha uma alimentação que estimulava, que irritava o intestino. Só que este aqui, talvez tenha, o que sofreu intolerância, este aqui talvez tenha problemas familiares mais graves. Então, você tem um ambiente e tem um gatilho. Então, a gente tem que ser muito criterioso com isso. Há casos em que não tem gatilho, porque, gente, a gente está ingerindo coisa química. A nossa alimentação é terrível. Nós estamos ingerindo substâncias transgênicas absurdas. Não é por ser transgênico, mas é porque tem coisa que é absurdo. Não sei se vocês sabem, teve um acidente não, um terremoto, não lembro se é o país agora, que destruiu o país, na América Central. Destruiu-se esse país com terremotos há poucos anos. E aí a Monsanto resolveu dar um monte de sementes para esse país. Milhões de toneladas de grãos para serem replantados e o pessoal ter alimento. Sabe o que eles disseram? Não, a gente não quer. Não queremos ter sementes. Sabe por quê? Por uma coisa lógica. A semente era transgênica. Se era transgênica, ela tinha patente. Se ela tinha patente, eles iam plantar. Quando eles fossem colher, eles teriam que pagar royalties. Olha a caridade que empresas como a Monsanto fazem. Então, são substâncias extremamente modificadas que não existem na natureza e que a gente não tem corpo para isso. Eu, por exemplo, eu tenho uma coisa com determinados pães. Pães de massa fresca, tipo pão francês. Nossa, gente, se eu comer um pão francês, eu passo mal, eu tenho uma sensação de morte, uma tontura, um enjoo, é terrível. Se eu comer qualquer pão, não tenho. Eu tenho algum problema de intolerância, porque é digestiva, problemas emocionais? Provavelmente não. Eu tenho problema com aquele pão que eu nem sabia que tinha. É uma bomba química que colocam ali. Então, meu corpo reage. Tá? Então, explicado isso, tem gente que tem gatilhos. Já tem uma alimentação não boa e tem gatilhos. Há uma possibilidade grande de pessoas de terem intolerância, terem problemas emocionais, sim, porque ela poderia ter qualquer tipo de problema e ela teve ali. O mesmo alimento que causa intolerância à lactose pode causar problemas gástricos, pode causar dor de cabeça, pode ser qualquer outra coisa, mas ele teve justamente ali. Talvez seja porque ele tem problemas familiares. Se ele tivesse outro tipo de problema, aquele produto iria enfraquecer outra área do corpo. Mas como ele tem aquele problema emocional, o produto já é tóxico, vai enfraquecer aquela área correspondente. Não sei se eu consegui ser claro, Davi. É isso. Perfeito, perfeito. Tá. Vou só adicionar uma coisa. Uma cliente ontem, cara, me lembrou de uma coisa que eu tinha esquecido. Enfim, tem vários casos. Tem um caso de uma pessoa, de uma moça, ela é muito bonita, riquíssima, na verdade é milionária. Se ela gastar todo dia R$10.000, ela não acaba o dinheiro dela, pra vocês terem uma ideia. E aí, essa pessoa é corredora, corria, fazia maratona e tal, não sei o que, inteligentíssima. Só que ela tinha um problema gástrico, que ela soltava uns gases terríveis. Tanto é que o marido apelidou os gases dela de Lester. Então, quando ela começava, ele dizia: minha filha, faz o seguinte, vá ali pra varanda e solte Lester lá na varanda, vá, pra ver o nível do negócio. Tem até nome dos elementos. E ela se sentia muito constrangida, porque ela estava num evento social, ela não podia comer nada, porque se ela comesse qualquer coisa, ela começava a soltar pum no meio do salão. E quando ela soltava, era uma coisa que não passava despercebida. E ela sofreu muito com isso. Eu esclareci pra ela que provavelmente haveria ali. Veja meu cuidado em falar. Provavelmente. Eu sempre uso provavelmente e faz sentido pra você. Porque eu nunca vou errar. Provavelmente há uma probabilidade, mas estou dizendo que é certo. E faz sentido pra você, faz com que a pessoa pense, raciocine, e eu não fico como autoridade. Ó, eu tô dizendo que tem que ser. A pessoa pode ficar pé da vida comigo e falar que não é. E aí eu tenho um problema de graça. Então eu pergunto, faz sentido pra você? A pessoa pensa e fala, pô, faz. Então, eu disse, olha, provavelmente é por causa de todos os conflitos emocionais que você tem com a família. E é uma coisa de cão, é um inferno. Resultado, começamos a trabalhar. E é isso que eu queria falar, gente. Quando a gente começou a trabalhar, ela entrou num processo somático de dores nos intestinos terríveis. Gente, o apelido de Lester era um apelido carinhoso. Essa criatura estava com o estômago vazio, segundo ela. Mas esta criatura produzia uns gases de metano tão intensos que eu nauseei. Eu falei, nossa, será que pra ela? Eu falei, nossa, tão bonitinha, mas tão podrezinha. E eu pedi pra ela permanecer de olho fechado. E o pior, gente, o pior. Ela começou a entrar numa dor, num sofrimento tão grande, no desespero. Aí ela pediu pra segurar minha mão. Vocês estão rindo, mas vocês vão passar por situações como essa. Eu podia estar no outro canto da sala, mas eu não estava. Eu fiquei segurando a mão dela. E aí, ela começou a ter uma sensação de morte. Eu não, ela, né? Eu comecei a ter a sensação de morte, mas foi assim. Foi sem querer, gente, só de falar. Ela começou a ter uma sensação de morte. Vai, eu também, vai. Vamos lá, vamos ser franco, eu também. Enfim. E aí, segurando a mão dela, e ela começou a ter, achando que ia morrer, eu tô com a sensação que vou morrer e tal. Eu falei, ok, continua, não se preocupe, eu tô aqui, tô segurando sua mão, vou atravessar isso com você. Continua, mergulha. Gente, foi uma experiência tão forte que ela sentiu o cheiro de flores de defunto, ela sentiu o cheiro de vela, ela sentiu o corpo dela ficar completamente duro, e ela começou a chorar. Teve uma hora que ela disse, você não vai me deixar aqui morta não, não é? Chorando. Eu falei, não, eu tô com você, e você vai sair disso junto comigo. Só continue. Esse processo durou cerca de 2 horas. E quando terminou, ela olhou pra mim, e gente, o semblante dela era outro. Tava totalmente diferente. E ela disse, o que aconteceu? Eu falei, você mergulhou num processo muito profundo. E o seu corpo morreu. Toda aquela podridão morreu. Provavelmente, você não vai ter mais isso. Hoje, 3 anos depois, eu voltei a atendê-la. E curioso, sabe por que eu voltei a atendê-la? Porque ela tá 2 vezes milionária. Ela recebeu uma herança não. O pai passou um dinheiro pra ela, passou 50 milhões de reais pra ela. Aí ela veio me procurar, porque ela tá me procurando há um tempão e queria que eu ajudasse ela e tal. Porque ela tá com um problema grave com os irmãos, ela quer mais. Enfim. Só que aí, uma prima dela, que eu atendi ontem, disse, Jair, você teve alguma coisa a ver com isso? E relatou o caso. Eu falei, eu lembro que eu atendi ela e tratei, mas nunca mais procurei saber de como era, como é que estava a situação. Ela disse, Jair, ela tava falando, ela começou ontem com a gente almoçou junto. Aí eu falei, eita, fulano, tu não pode nem comer isso, né? Por causa de Lester. Aí ela fez, não, eu tô curada. Aí ela disse, curada como assim? Isso não tem cura. Aí ela disse, minha filha, eu passei pro Jair.
Chupa essa manga. Aí ela disse, ah, tá, então tudo bem, beleza. E foi assim mesmo, gente, brincadeira, sério. Desse mesmo jeito. Dessas duas famílias, eu já atendi umas 28 pessoas, pra vocês terem uma ideia. O apelido, eles dizem lá que a vida deles, a família deles é AJ e DJ. Ok? Quem não entendeu, eu vou ficar triste, tá? Vou ficar ofendido. Então, gente, foi resolvido o problema lá, os problemas emocionais que ela tinha. Ela continua brigando com a família, continua. Só que ela não é mais aquela criança indefesa, café com leite, a filhinha mais nova, a que tinha 15 anos de diferença entre os irmãos muito mais maduros, diretores da empresa, e ela também foi ser diretora da empresa, mas todo mundo olhava para ela como uma menininha, café com leite, criancinha e tal, e mesmo que ela já fosse adulta, eles não enxergavam ela, de propósito, não enxergavam ela como adultas, porque assim eles manipulavam melhor os números da empresa. Enfim, uma vez que eu descongelei ela, quem passou por esse processo, que ela perdoou todo mundo, que ela viveu todo mundo, que ela passou por tudo isso, ela se livrou de Lester. Ok, gente? Então, quando você vê uma pessoa com síndrome do intestino irritável, intolerância à lactose, tem os dois fatores. Alimentação, ok, provavelmente um problema, e muito frequentemente problemas na família. Problemas intestinais são ligados à família. Da mesma forma que pessoas que têm problema de tireoide porque já engoliram muito sal. E assim sucessivamente, ok? Mais alguma pergunta, pessoal, pra a gente... Jair. Pois não, Fabrício? Pegando esse gancho do intestino, existe alguma outra informação que a gente possa acrescentar que na medicina tradicional chinesa a gente faz uma relação, né, emocional com alguns órgãos, né, os 5 principais órgãos a gente faz. Será que a gente consegue encontrar alguma informação na nossa área que possa servir de referência? Fabrício, veja só. Eu lembro que eu comentei com vocês que eu já investi quase R$1 bilhão em formações, treinamentos, aperfeiçoamentos, né? Lembra disso? Acho que eu falei lá no começo. E aí eu brinco, vocês veem que eu falo sempre de brincadeira, eu falo, eu sou foda, não sei o que e tal, mas sempre bom, tá? Por quê? Primeiro que eu sou foda mesmo, brincadeira. Segundo, é que eu investi muito em muitas áreas. Só que o que eu tô fazendo com vocês? Na minha vida, eu saí subindo degrau por degrau, até chegar no nível de conhecimento que eu tenho hoje. Eu estudei tudo que eu podia para chegar nessa terapia. Eu tô puxando vocês e colocando já aqui em cima. É aqui que eu tô colocando vocês. Você vê o Leonardo e outras pessoas estão fazendo milagres. Tudo que eu disse que ia fazer na primeira sessão. Vocês vão fazer milagre, na primeira aula, vocês vão fazer milagres. O que eu sugiro? Eu sugiro que vocês dominem primeiro o que eu tô passando. Vejam e revejam as aulas. Às vezes eu respondo perguntas que eu já dei a aula. E tá tudo bem, não tem nenhum problema, eu respondo. O papel do professor é tirar dúvida de aluno, tá tudo certo. Mas, o que eu sugiro? Revejam as aulas, revejam as aulas. Cada vez que vocês virem as aulas, vocês vão ter uma percepção de alguma coisa que vocês não tinham visto antes. Vão amplificar o conhecimento. Quando você terminar essa formação, aí, o que eu sugiro? Faça outras formações específicas, de, por exemplo, bioenergética, de antroposofia, de medicina chinesa, porque você vai sempre agregar muita coisa. Quando terminar essa formação, provavelmente, eu vou fazer uma segunda formação, tá? Que é uma master, que é para todo mundo que já fez essa, dominou nesse nível, aí eu vou levar para um outro nível, tá? Já eu preciso dessa outra formação? Não precisa. Mas por que você vai fazer? Porque eu tenho conhecimento, tem muita coisa na cabeça, tem muita informação. Vocês perceberam a quantidade de informação que eu dou para vocês em cada pergunta, já? Então, tem muita coisa. Tem, por exemplo, constelação sistêmica, tem relação corpo-mente, tá certo? Tem poder da mente, utilização de... Tem um monte de situações, tá? Para passar para vocês. Mas assim, você precisa disso para você mudar a sua vida, ser um puta do profissional? Não precisa. Mas, se você tiver mais conhecimento, vai ser melhor. Precisa ter comigo? Não precisa. Pode pegar conhecimento de qualquer pessoa. Gente, vocês têm hoje uma estrutura que estão dando a vocês, tá dando a vocês uma possibilidade de vocês agregarem qualquer coisa em cima. Então, o terreno está sendo bem preparado. Eu tenho certeza disso. Então, o que vocês colocarem em cima vai ser bom. Entende? Então, se quer uma leitura, eu sugeriria bioenergética, eu sugeriria antroposofia, medicina chinesa, acupuntura, reflexologia. É impressionante como essas coisas se relacionam. Vai chegar um momento em que você vai perceber que tudo que você lê se encaixa no conhecimento que você tem. E você pode puxar para a sua metodologia. É assim. Se você fizer hoje um curso de reflexologia, de iridologia, tem um cliente, eu comecei a trabalhar com ela tinha compulsão por compras, ok? Resolveu-se isso. Ela está escrevendo livros, eu até fiz a introdução do livro dela, pedi para fazer o prefácio do livro dela. E uma das coisas que eu coloquei como tarefa em determinado momento, eu falei, vai fazer um curso. Você sempre quis ser terapeuta, mas você nunca investiu nisso. Nunca se achou merecedora. Resolvemos o auto-merecimento, agora vai fazer. Ela foi fazer um curso de iridologia. Gente, eu fiquei encantado. Tem um aparelhozinho que você bate a foto da íris e tem todo um mapa. E a pessoa consegue dizer quando você teve um trauma, que tipo de trauma, como é a sua personalidade, como você funciona. É impressionante. Eu vi muita coisa com a leitura corporal. Falei, pô, eu posso agregar muita coisa. Eu vou fazer, provavelmente, mais adiante, iridologia. Pra quê? Pra adicionar massoterapia também. Sim. Eu tinha clientes que, com massagem, eles conseguiam acessar vidas passadas. Gente, o que eu tô dando pra vocês é uma coisa. Vocês estão tendo uma estrutura, um passaporte, pra vocês chegarem pela porta da frente de qualquer curso e vocês falarem, caramba, eu sei o que fazer com essa informação que eu acabei de aprender nesse curso novo. Microfisioterapia, medicina germânica, nova medicina germânica, que tem um nome hoje de bioalinhamento, enfim, de uma série de coisas. Osteopatia também, exatamente. Todos esses cursos, a partir de hoje, a partir dessa formação, vai dar a vocês uma outra visão. Quantos personagens, por exemplo, eu conheço a personal, que ela é osteopata, tem um conhecimento fantástico, mas não consegue ganhar mais dinheiro. Eu troco serviço com ela, eu indico cliente para ela e ela indica cliente para mim. O problema é que quando eu indico cliente para ela, eu indico cliente e o cliente fica comigo e eu resolvo. Só passa lá para resolver algumas coisas assim mais de estresse. Quando ela indica cliente para mim, o cliente não volta. Por quê? Porque eu resolvo aqui. Entende? É isso. A Larissa tá fazendo tá tendo um contato com uma pessoa de reflexologia. Ela tá vendo exatamente o que é isso. A quantidade de informações que você tem com uma área. Então, gente, agora vocês estão tendo condições de ter um entendimento do psiquismo humano, na prática, como usar, como mudar, como fazer qualquer coisa. Qualquer formação adicional que você tiver, você vai encaixar nesse chassi. E isso vai se expandir. Ok? Consegui responder? Tá. Mais alguma pergunta? Não? Então vamos lá. Pessoal, vamos entrar numa coisa importante. Uso da intuição e do campo relacional. O que é isso? Toda vez que você se conecta com o seu cliente, você começa a criar um campo relacional. O que é um campo relacional? É um campo construído pela relação entre você e seu cliente. Campo relacional é isso, tá? Gente, eu vi uma cena aqui tão fofa agora.
Teve alguém com todo amor e carinho limpando a boquinha do Fabrício, gente. Tirando coisinha da boquinha dele. Que fofo, né, cara? O amor é uma coisa maravilhosa, né? Não? Muito fofo, Fabrício. Vamos lá, pessoal. O que é campo relacional? É um campo criado pela relação entre você e o seu cliente, entre o terapeuta e o cliente. Por que isso é importante? Porque nesse campo há uma dinâmica. Há uma dinâmica de troca de informações. Há uma dinâmica de troca de emoções e de sentimentos, de percepções. Você se conecta com ele e você acaba recebendo um monte de informações que você, se não prestar atenção, você vai jogar fora. Mas se você prestar atenção, você vai utilizar conhecimento que você não sabia que estava acessível para você. E como é que eu uso esse conhecimento? Pela intuição. Peraí, gente, você está falando que eu devo usar intuição na terapia? Deve. Mas eu não sou uma pessoa intuitiva? É. Eu vou te provar que você é. Se você utilizar essa metodologia, você vai se tornar intuitivo. Todo terapeuta se torna intuitivo se ele presta atenção no cliente. Todo mundo que você presta atenção, você se torna intuitivo com ele. E vou provar para vocês. Se algum de vocês já se apaixonou por alguém, e essa pessoa se apaixonou por você, já aconteceu com você, de você pensar, tá trabalhando, do nada você pensa nela, o telefone toca, é a pessoa. Você vai ligar pra pessoa, a pessoa diz engraçado, tá com o telefone na mão pra te ligar. Você fala com a pessoa e fala, olha, sabe aquela história? A pessoa diz, nossa, eu tava pensando nisso agora. Não é assim que acontece? Então eu acabei de provar que todo mundo é intuitivo. Todo mundo. Acontece o tempo todo. Então se isso acontece é porque você está muito conectado com essa pessoa. Tá funcionando esse rapport, essa conexão. Com o teu cliente, você tem isso naturalmente. E você precisa prestar atenção e utilizar isso. Uma vez, eu faço isso quando eu dou aula, quando eu dou formação de hipnose ao vivo, presencial, tá? Aconteceu comigo uma vez. Eu peço para que as pessoas façam pares em pé. Tem 20 pessoas na sala. Ok. Aleatoriamente, se juntam. Dois e dois. Uma pessoa fica de frente para outra. Fica olhando para outra. Durante 5 minutos. Olhando para outra. Sem falar nada. Depois de 5 minutos, eu peço para a pessoa, para um dos dois, quem quiser começar o processo, o exercício, faça qualquer coisa para outra. Ou dê um abraço, ou dê um aperto de mão, ou fale alguma coisa, ou conte uma história. Eu estava em Fortaleza, e aí eu estava sendo aluno de uma formação e eu quero usar esse exercício que eu uso. Beleza? Uma senhora ficou como meu par. Eu fiquei em pé durante 5 minutos olhando para ela, tranquilamente. Depois de 5 minutos, eu falei para ela, posso te contar uma história? Eu lembro de uma menina que morava no interior, numa terra, a terra era vermelha, não tinha asfalto, era barro. E muitas vezes, ela estava dentro de casa, e ela olhava pela janela e via aquela plantação de cana-de-açúcar, e ela se sentia sozinha, no meio daquele mundo. E ela não sabia que a vida ia mostrar que tinha muita coisa para ela viver. Que ela ia passar por todas aquelas dificuldades, aquela pobreza, aquela fome, ela ia crescer. E aquilo seria muito importante para que ela se tornasse uma terapeuta de muita sensibilidade. Porque ela sabia que, por ter passado por tanta dor e sofrimento, ela se tornaria mais preparada para entender o sofrimento alheio. A vida preparou ela para hoje. Acabou a história. Esta mulher começou a soluçar. Chorar. Me deu um abraço que quase me esmaga minhas costelas. Aí eu falei, pode explicar o que aconteceu, por favor? Por que isso? Ela disse, como você sabe da minha história? Eu falei, não sei da sua história. Ela disse, mas você me descreveu. Eu ficava, muitas vezes de tarde, olhando aquela poeira e aquela cana-de-açúcar que não tinha fim, e ficava pensando, meu Deus, será que eu vou morrer aqui? E eu tinha 7, 8 anos de idade. Eu nunca tinha visto a criatura até aquele dia. O que acontece no consultório? Frequentemente eu estou conversando com um cliente, estou lendo, fazendo perguntas, ou ela está falando alguma coisa, do nada, eu chego e pergunto, você tem algum problema com isso? A pessoa regala os olhos e fala, como é que você sabe? Eu falo, não sei, só estou perguntando. Eu falo, tenho. E aí a pessoa começa a mostrar uma série de problemas. Quantas vezes eu já não fiz isso e a pessoa ficou surpresa, eu também. De onde vem esses insights? Da relação que você cria com o seu cliente. Seja ao vivo, seja online, seja presencial, seja o que for. Quando você começa a acreditar na sua intuição, que você tem. Acabei de provar, né? Todo mundo se apaixonou, já passou por isso. Todo mundo tem intuição. Então o que eu peço? Comece a acreditar. Nunca digo, fulano, você tem isso? Não. Olha, você tem isso? Às vezes eu erro. Às vezes a pessoa chega e fala, não tenho. Eu falei, tá, tudo bem. Por que você perguntou isso? Não, uma coisa na minha cabeça, eu perguntei. Eu sou verdadeiro. Pronto. Ok, pessoal? Agora, muitas vezes vai acontecer coisas muito estranhas. De você, inclusive, vivenciar as coisas que o cliente está vivenciando. Para que vocês tenham noção disso, eu vou pedir a colaboração do Leonardo de novo. Leonardo, você pode me ajudar? Pode ser. Você pode contar a sua história sobre isso, meu amigo, por favor? Posso. Foi, na verdade, até acabei pedindo para ligar para ele para poder me explicar o que estava acontecendo. Estava fazendo um reprocessamento hoje, era a segunda sessão. A aluna de 0 a 10 anos já tinha conseguido zerar. E hoje, quando a gente foi fazer de 10 a 15, ela lembrou, primeiramente, de uma situação. Ela disse que ela tinha 11 anos e que ela arranjou uma namorada de 30. E que lembrava que tinha ido, que ele tinha levado ela num lugar, numa casa, e que ele tinha tirado a roupa dela. E aí ela disse que depois a mãe dela ficou sabendo não desse caso, mas do namoro, levou ela no IML para poder ver se tinha tido alguma coisa ou não. Ela disse que ficou constrangida com o exame que a médica fez. E ela voltou e falou assim, olha, eu não sei se eu tô, pelo fato de ter ficado namorado com ele, eu acho que não é isso que tá me incomodando, mas a forma que a médica me tratou, eu acho que foi isso aí, é isso que tá me incomodando. Eu falei, vai lá, volta de novo, vamos fazer o filme novamente. Quando ela voltou para fazer o filme de novo, eu comecei a sentir um peso, era como se eu estivesse vivendo o que ela estava vivendo naquele momento. E assim, eu vou falar por conta da minha religião também, porque eu sou médium e me incorporo. E aí foi como se eu estivesse tendo uma incorporação. Em determinado momento, eu abri minha boca toda e fiz esse movimento. Abaixo. A boca bem aberta.
E aí aquele negócio, minha cabeça pesada, uma sensação muito ruim, muito ruim. E aí quando ela voltou do filme, ela já voltou diferente. Falei, peraí, antes de você falar alguma coisa, ele colocou você pra fazer sexo oral, aí ela desabou a chorar. Ela falou, foi exatamente isso que veio a cena na minha cabeça. E agora eu me senti abusada sexualmente, que eu não tinha visto a primeira vez. E aquilo foi me dando uma sensação, porque no momento que ela lembrou, foi o momento que eu abri a boca aqui e fiz um movimento. Foi o mesmo momento que ela tá fazendo na hora da lembrança dela lá. E aí eu fiquei, a gente tentou estabelecer um diálogo, mas estava muito forte a conexão. Eu falei, velho, não, peraí, não tem que eu vou ter que levantar, beber uma bala, que tá parecendo que eu tô em você. E ela também, muito abalada também, porque ela disse que nunca tinha lembrado disso. Ela tinha 11 anos de idade, ela nunca tinha lembrado. E aí aí eu voltei, bebi uma água e tal. Até, na verdade, a gente até encerrou a sessão ali. Eu falei, não, vou deixar um pouquinho quieto, porque eu não tenho estrutura pra poder, tava muito, parecendo que eu tava dentro da situação. E aí foi quando eu mandei mensagem pra ele, pra poder me dar um entendimento do que realmente estava acontecendo, se era algo normal, como é que eu deveria agir, enfim. E aí fiquei pra agendar a sessão dela segunda-feira, próxima. Perfeito. O que aconteceu nisso? Sintonia do campo relacional. No caso do Léo, ele tem paranormalidade, ele tem sincronicidade, mediunidade, ok? Neste caso, o que aconteceu? Ele sentiu com muito mais intensidade. Sentiu de tal forma que ele precisou, muito corretamente, se desconectar do cliente. O atendimento dele é online, perfeito. Se fosse presencial, teria acontecido da mesma forma, ok? Quando ele desconectou-se do campo relacional, da sintonia com a pessoa. Perfeito, é o que deve ser feito numa situação como essa. Mas 99% dos casos não vai acontecer assim. O legal, gente, é que essa formação tem que tratar com algumas coisas muito, muito legais, muito interessantes. Algumas situações que normalmente não ocorrem. E aí vocês estão tendo uma noção bem ampla de coisas que a gente talvez nem abordasse o assunto se não fosse uma situação como essa. Então, se você está conectado ao cliente, você vai ter muita intuição. Preste atenção nisso. E, gente, você tem intuição a vida inteira. Nós somos treinados para desprezarmos a intuição. Não despreze. Comece a acreditar na sua intuição. Não precisa, vou jogar, que vou ficar milionário agora. Tenho intuição que vou ficar milionário. Não é intuição. A conversa está na sua cabeça e ficar rico. Agora, tem situação que você olha para a pessoa e fala, nossa, não fui com a cara dessa pessoa. Aí você ignora. Bem feito para você. Porque vai dar besteira. Vai dar porcaria. Se você presta atenção no que você sente, normalmente acontece. Antes, quando eu não tinha o domínio das técnicas de leitura corporal, eu era muito intuitivo para ler as pessoas. E o que eu fazia? O que eu achava que era, eu perguntava. Nossa, a quantidade de acertos que eu tive foi impressionante. Sempre foi. Hoje eu utilizo isso, utilizo a técnica e mais intuição. Tem gente que fala, nossa, pronto, essa semana eu atendi uma médica, tô atendendo uma médica. Ela, por opção da religião, do conceito dela e tal, ela disse aí, eu tenho 32 anos de idade, eu ainda sou virgem, quero casar, com celibato, quero ter relações sexuais após o casamento, perfeito. Ela foi para uma psicóloga, a colega chegou e falou, o seu problema é que você está negando a sexualidade. Gente, fala sério. Quer dizer que a pessoa tem que transar? De todo jeito, é. Nossa, quer dizer que ela não, como se ela estivesse negando tudo, não é isso, é as complicações estranhas. Aí eu falei, não, tá, não tem nada a ver com isso, não tô vendo nenhum problema em relação a isso, ok? Mas, vamos resolver lá, é o básico. Pai brigava com mãe, tá aí a mãe. Pai não presta, homem não presta. Se homem não presta, ela não consegue entender aquilo, a mãe esculhambando, usando ela para manipular o pai e tal, não sei o que acontece com essa menina, cresce, quer um homem, quer um casamento decente, ela tem valores muito sérios, só que ela tem uma compulsão à repetição. Homem safado. Ela vai atrair quem? Homem safado. Eu falei, não tem problema, tem nada a ver com a tua sexualidade. Tem a ver com o registro da infância, vamos resolver isso aqui, beleza. No meio do processo, ela falou um negócio, aí eu falei, vamos fazer o seguinte, pra ser melhor, deixa eu botar desafios pra você, porque você funciona à base de desafios. Ela olhou pra mim e falou, como é que você sabe disso? Eu falei, por que você é tipo rígida? Aí ela disse, não explica muito. Eu falei, tá, deixa eu dizer só uma coisa. Posso falar do teu bumbum? Começou a rir. Mas, gente, vê só. Ela já vem de um grupo de médicos que foram atendidos por mim. Então, eu já cheguei sendo recomendado por várias pessoas. Então, já tinha certa... Eu já era, digamos, famoso pra ela. Aí ela falou, pode. Aí eu falei, teu bumbum ele é bem redondinho, bem empinado, né? Ela olhou pra mim e falou, você é macumbeiro, mágico, bruxo, o que você é? Aí eu falei, enfim, né? Se eu contar do que eu sei, eu tenho que te matar. Não posso contar meus segredos. Enfim. Você olha a pessoa fica impressionado. Mas, gente, eu utilizo muito do conhecimento e muita intuição. E eu não sou mais intuitivo que outras pessoas. Renata é macumbeira, velho. Renata é a evangélica mais macumbeira que eu conheço. Tá? Ela pegou a carga mediúnica da minha mãe, que também era evangélica, e ela recebeu esse dom do mesmo jeito. E muitas vezes ela esquece, ela quer negar isso, ela não quer observar e tal. Mas, como o tio tá aqui para dar porrada, um dia ela aprende. E toda vez que ela tem essa intuição, ela acerta. E não é pouca, viu? Aquela porrada, né, Flor? Ok. Enfim, o que eu quero dizer? Que todo mundo tem. Só use. Com o seu cliente fica mais fácil, fica mais forte. Porque você tem conexão com ele, você está preocupado com ele, você quer ajudá-lo, você está focado nele. Então isso cria um campo relacional. Então a partir de hoje, para que você entenda, você vai criar sempre um campo relacional com o seu cliente. A não ser que você, em vez de estar olhando para ele, você está olhando para o espaço, pensando em outra coisa. Mas se você está focado no seu cliente, você começa a criar um campo relacional. Esse campo relacional dá um monte de informações. E essas informações você pode utilizar perguntando para ela. Não se estimule se no começo você não acertar muito, você está praticando. Mas chega um momento que você vai ficar bom. Vou te falar a minha rotina em consultório. Que hoje, 80% dos atendimentos estão online e eu estou me organizando para ficar 100% online. E com online, gente, você tem liberdade geográfica. Isso é fantástico. Imagina você está ganhando o que você pode ganhar com o ensino terapêutico e tendo liberdade geográfica. Você pode ir para os Estados Unidos, para Miami, que a conexão lá, os clientes que eu tenho em Miami, a conexão é fantástica. A conexão da internet é melhor quando eu falo com eles do que quando eu atendo alguém numa cidade próxima. Certo? E não tem Lester, como lembrou o Fabrício. Não tem risco de ter Lester, tá? Quem não assistiu essa aula não vai saber da piada interna no grupo, né, a partir de hoje. Ok. Então, o que acontece? No consultório físico, no atendimento físico, eu desenvolvi uma metodologia que foi se acumulando sem eu perceber. Eu vou até a porta, despacho o meu cliente que está saindo, abro a porta para ele ir embora. Quando eu abro a porta, tem minha recepção. Aí eu vou até o meu cliente que está ali sentado, antes da pandemia, eu ia até ele, apertava a mão dele, pedia um minutinho, entrava, fechava a porta, ia no banheiro, lavava as mãos, sempre. Comecei a lavar as mãos depois que eu descobri que isso era um ritual de desconexão com o meu cliente antigo. Só que na hora que eu estava, que me abaixava, cumprimentava o meu cliente novo e pedia um minutinho, é como se viesse um monte de informações para mim. Um monte de informações vindo na minha cabeça. E aí o que acontece?
Eu começava a assimilar aquilo, eu lavando as mãos, meio que desconectando do outro que estava saindo, estava vindo a informação daquela pessoa. Frequentemente, quando a pessoa entrava no consultório, eu olhava e perguntava: o que aconteceu tão ruim esta semana com você? A pessoa dizia: como é que você sabe? Eu falei: não sei, tô perguntando. Mas me veio a intuição. Então você treina isso várias vezes por dia, você vai ficando bom. Preste atenção na tua intuição. Quando atender as pessoas, deixa vir as intuições. No começo vai ser estranho, depois você vai se acostumar até você desenvolver. Ok, pessoal? Tudo bem? Bem, alguém quer fazer alguma pergunta em relação a isso? Tudo bem? Então, nós vamos encerrar a aula de hoje, tá? Peço que vocês vejam e revejam tudo até agora. Oi, Jair, deixa eu fazer uma pergunta. Pois não, Leonardo? Não sei se vai ter alguma relação com o assunto agora. Fobia. Eu falo aqui pela minha esposa, né? Estou tentando também quebrar algumas coisas dela. A gente já deu uma evoluída aqui. Não sei se você lembra, mas você fez até uma avaliação de uma foto dela. Falou que ela tinha uma criança congelada na época. E aí a gente tá trabalhando em cima disso. Ela tem um medo que eu não consigo nem ver uma pra mim não tem uma lógica, né? Por exemplo, lagarta. Ela não pode ver, ela desespera. Desespera que é um negócio assim que ela não quer nem passar mais pelo local que ela viu o bichinho passando. E aí, nesse caso, a gente já tem alguma ferramenta que possa trabalhar com isso, ou é algo que a gente vai ver ainda? Perfeito. A sua pergunta já foi respondida, uma parte vai ser respondida agora. Neste caso, lembra, é uma fobia pontual. Jair, trabalha aquela coisa da fobia? Não. Trabalha cronologia, método cronológico. Quando terminar o método cronológico, aí ela está mais forte. Você descongelou a criança, a pessoa cresceu, agora você vai voltar para o tema. E qual o tema? Lagarta. Qual o tema? Medo disso, qual o tema? Aquilo. Temático. Depois que você faz o método cronológico, você faz o método temático.